Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 37 de Jeremias, 30 de junho, último dia do semestre e do mês. O que você fez até aqui? Deixa eu tampar aqui meu pijama, que eu tô de pijama. O que você fez até aqui, hein, gente? Conta aí. Sabe o que eu tava lembrando hoje pela manhã? Que no início do ano eu gravei algo aqui, convidando as pessoas para se chegarem aí à live, né? Porque a gente, bem no início do ano, a gente falou ali sobre sabedoria. E aí eu fui passando pelo decorrer dos meus meses e eu vi o quanto isso foi sendo concretizado na minha vida, pelo menos, sabe? Em algumas coisas eu olhei assim e eu falei, cara, glória a Deus, eu usei de sabedoria e muito obrigada por isso. Deus continua falando, continua fazendo, continua nos dando sabedoria pro restante deste ano, mas também renova a sua palavra para nós para um segundo semestre, amém? Então, vamos ver como é que ele vai fechar, encerrar aqui este semestre, este mês, começar orando e aí a gente parte para a leitura. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma vez, Deus, podermos ter contato com a sua palavra. É ela quem nos guia, é ela quem nos molda, é ela quem nos confronta, quem nos exorta, mas quem também nos dá uma palavra de esperança, de orientação, de futuro, de paz. Então, a primeira coisa que queremos ouvir, sabe, Deus, muita gente fala no mundo, há muitas vozes, há muitas coisas e há muitas pessoas boas das quais nós podemos ouvir, há muitos louvores, há muitas coisas das quais nós podemos ter contato, sabe, Deus, mas a primeira coisa que queremos é ouvir a Tua voz. Portanto, nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Obrigada por este mês, obrigada por este semestre. Continua conosco, é o que nós mais queremos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, vai dizer assim, o capítulo 37 de Jeremias. Além disso, gente, tá arrasando aí, gente. Provérbios, já lemos Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, que é um livro enorme, e agora estamos acabando Jeremias. Daqui, acho que até o fim das minhas férias a gente acaba Jeremias. Vamos lá. Vai dizer assim: o rei Nabucodonosor da Babilônia pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar comigo. Eles disseram: por favor, Jeremias, ore ao nosso Senhor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Então, vamos parar aqui rapidamente, só para a gente dar uma contextualizada. Então, aqui, Joaquim já tinha sido preso, levado para a Babilônia, junto com alguns outros. E aí, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, estava ali nomeando pessoas para ficarem responsáveis pelo território ali de Jerusalém, de Judá, de Israel e tal. E aí ele nomeou Zedequias. Na verdade, o nome dele era Matanias, mas aí ele sempre mudou o nome ali para, né, ficar de acordo com eles. E aí, beleza. Mas Zedequias também foi um governador, um rei mau, que não seguia as orientações de Deus, do que Jeremias falava, mas ele sempre estava curioso ali. Então, esse é o momento que nós estamos aí, ele mandando aí os profetas dele irem falar com Jeremias para ver o que o Senhor estava falando para aquela temporada. E aí,
Jeremias responde, né, no versículo 4. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito, e quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então o Senhor Deus de Israel me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: o exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim, esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. Usando de uma analogia que me veio à mente, é como se... Deixa eu primeiro falar aqui, depois talvez eu faça essa analogia. Mas aqui então, o que acontece? Então, o povo estava ali, já sendo capturado ali pelo rei da Babilônia. Parecia que ele já estava com o comando, com o governo. Só que aí os egípcios vieram para ajudar os israelitas, para ajudar ali Jerusalém e Judá. E aí, beleza, aí eles deram uma retrocedida, os babilônios, né, os que estavam ali sob o comando de Nabucodonosor. Então, eles deram uma retrocedida e tal. E por quê? Porque os egípcios também era outra grande nação, né? Esses dias eu tava até vendo por que Jerusalém ela foi tão visada, porque parece que tava ali meio que no meio dessa passagem. Ali era uma cidade pequenininha e que tem toda essa história, toda essa grandeza, mas que tipo, comparado com Babilônia, com o Egito e tal, não parecia muito, tipo, pra que esse povo quer isso? E aí eles falando, né, que ela era uma cidade muito estratégica. E aí, beleza. Então os egípcios vêm para ajudar. E, fazendo a tal da minha analogia, é como se... E tá repreendido em nome de Jesus. É como se o povo tivesse sendo atacado ali por Irã. E Irã também, né, não é lá essas coisas. Quer dizer, é lá essas coisas. Eu não sei que proporção que eles têm, pra falar a verdade. Mas, voltando aqui, é como se, tipo... os Estados Unidos está vindo ajudar, então, agora Israel. E nesse tempo, tá, gente? Não tô falando sobre agora. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que tem aí com Israel. Mas aí eles viram e aí eles retrocedem. E aí eles vão embora. E é o que a gente espera, né? Que seja para sempre. Que nunca mais eles voltem. Mas aí o Senhor, a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor era uma palavra de condenação. Não vai adiantar, gente. Vocês me desobedeceram e vocês continuam me desobedecendo. Vocês não querem se voltar para mim. E vocês ficam procurando ajuda e socorro de outras nações ao invés de falar o que eu falo. Ao invés de fazer o que eu falo, ao invés de me procurar, ao invés de me buscar, ao invés de se arrependerem, vocês estão procurando em outras nações. Então, eles podem vir ajudar vocês, porém, ainda que eles consigam aí detonar o exército dos babilônios e só restem homens feridos, ainda assim, ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrasse apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim, esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. Mesmo assim, não adianta. É a minha palavra. É a minha palavra contra
qualquer nação do mundo. Todas as nações do mundo podem se colocar a favor de vocês. Nenhuma é forte o suficiente para lutar comigo, o Deus dos exércitos. Ainda que todo mundo esteja ferido aí, eles vão obter a vitória sobre vocês, porque essa é a minha vontade, essa é a minha palavra. E aí, continua dizendo, essa é a palavra que então Jeremias dá a Zedequias, o rei. Ele lá indo buscar a tal da palavra, mas ele que se recusava a se dobrar, a se render, né? Enfim. E aí, no versículo 11 vai continuar dizendo assim: as tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: você está fugindo para o lado dos babilônios. Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida, me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois, o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Então, antes da gente passar aqui para a próxima página, gente, Jeremias, então, diz que nesse tempo, nessa confusão toda, nesse cerco e nessa proteção, ele resolveu ir viver a vida dele, receber a tal da propriedade dele que ele tinha em Benjamim, que ele tinha recebido por herança. E aí ele estava indo para lá. Só que ele estava dando aquelas mensagens, né, consecutivas em favor da Babilônia, né? Mas era uma mensagem de Deus, não é? Tanto que depois a gente vai ver que Jeremias continua aqui, né? E aí, beleza. Então ele estava indo normal, ele estava indo viver a vida dele, continuar a vida dele. E aí o povo vira e fala: caraca, velho, tá tudo explicado. Você, na verdade, tá conspirando com aquele povo e agora você tá fugindo pro lado deles. E aí ele vira e ele fala: não tô não. E aí eles viram, prendem Jeremias, surra Jeremias e aí eles prendem Jeremias na casa de Jonatas, né, um antigo escrivão, e deixa ele debaixo da terra. Gente, o tanto que aquilo devia ser gelado, devia ser ruim. Ai, meu Deus, olha só como é que ele finaliza. Aí Zedequias mais uma vez vai atrás de Jeremias, perguntando se ele tem outra palavra do Senhor para dar para ele, como se dissesse assim: vê se me dá uma palavra decente agora. Aí Jeremias responde: sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então, aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o rei, contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim, fiquei no pátio da guarda. Então, para a gente tentar finalizar aqui rapidamente, Jeremias sustentou. Gente, ai, véi, deixa eu falar sobre uma coisa. Sabe a maior prova de que uma pessoa ela não tem medo?
ela sabe que tá com Deus, que Deus está com ela, que ela tá correta, que ela tá certa, é quando a pessoa sustenta o que ela falou desde o início. Jeremias, ele estava passando o pão que o diabo amassou, porque ele estava preso injustamente numa cela, debaixo da terra, às vezes talvez sem comer, porque a gente vai ver aqui que depois, né, quando ele foi pro pátio da guarda, que ele recebeu ali comida, e ele ficou muitos dias, né, sem comer não, mas comendo bem mal. E aí Zedequias chama ele de novo, como se dissesse assim: Jeremias, e aí? Deus tem alguma mensagem boa para mim? E ele vira e fala: não. Deus tem a mesma mensagem para você, vocês vão ser presos, o rei da Babilônia vai tomar essa cidade e vai continuar acontecendo o que Deus determinou que vai acontecer. Eu não vou mudar a minha mensagem porque você quer, a seu bel prazer, para eu ser solto. Sabe, gente, eu assisti aquele julgamento todo do Bolsonaro e muita gente tá falando que não gostou, enfim, eu gostei. Eu achei que ele sustentou. Agora tem gente ali que chama Alexandre de Moraes por trás de canalha, disso, de Satanás, disso, daquilo, e na frente dele fica que nem um cãozinho assim: ai, sim, senhor, e tudo bem, a gente precisa manter um respeito, principalmente no lugar daquele em que ele e toda a família deles correndo muito perigo, né? Mas é sustentar a sua mensagem, sustentar o que você, com muito respeito, mas ao mesmo tempo sustentar o que você falou lá atrás. Isso sim para mim é uma pessoa correta, isso sim para mim é uma pessoa que como é que se diz? Uma pessoa, no mínimo, eloquente, né? Eloquente não, é condizente. Então, em nome de Jesus, meu tempo já se esgotou, mas em nome de Jesus, que, sabe, Deus tá falando pra gente, assim, que a gente sustente aquilo que a gente acredite, sabe, sem medo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a gente possa se levantar e ser daqueles que avançam e não retrocedem, daqueles que vira e fala assim: cara, essa foi a palavra que o Senhor me deu, eu vou levar ela até o fim, não importa as ameaças, não importa o perigo, não importa o medo, não importa as pessoas que vão bater na minha porta, eu vou sustentar, porque eu creio que é de Deus isso. A gente só consegue sustentar e levar uma coisa adiante e passar o que for se a gente tiver a convicção de que é o Senhor, sabe? Então, que a gente possa sustentar as nossas, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, a justiça de Deus. E, enfim, é isso. Acabamos por aqui, porque a minha live está muito grande. Tem dias. É isso, gente. Beijo, boa semana para vocês. Deus abençoe esse último dia do mês. E amanhã, dá uma analisada aí na sua vida para amanhã você entrar de um jeito novo e diferente. Amém? Tchau, tchau.